Olá, este é o terceiro dia do Festival Águas que Me Tocam, contemplado pelo edital número 32, 2021 Seja o Céu Codec, segunda edição, Prêmio Pacas Novos para difusão de festivais, mostras e feiras artísticos culturais. Eixo 1, Festival Cultural. Categoria D, Artes Integradas, junção de duas ou mais linguagens e segmentos. Fique à vontade e deixe-se levar pelas águas da floresta. Ao cruzar florestas me fiz grande. Seguindo o percurso da vida, fui tão estreita que pensei nunca alcançar. Mas a terra, com o impulso dos ventos, me pôs aos teus pés para ouvir os ruídos à superfície. Atenta, senti até o som do teu silêncio debaixo d'água. Sem medo da fundura, tomei fôlego, abri o peito e mergulhei. E tu, sedenta pelo doce de todos os rios profundos e urgente, o oceano me deu. Abro o episódio de hoje com um trecho do poema O Rio e o Mar, da poetisa acreana Roberta Marisa. Este é o terceiro dia de programação do Festival Águas que Me Tocam, festival que reúne poesia, música, cinema, dança e saber popular. Hoje o nosso tema é O Rio que se move em mim, abrindo espaço para os corpos dançantes se manifestarem, mostrando como as águas atravessam a trajetória dos artistas. Aliás, artistas convidados que são Fabiano Barros, gestor cultural, professor de artes, dramaturgo e diretor da Companhia de Artes Fiasco, com vários espetáculos teatrais, musicais e de dança, como o da Água e Lama, com coreografia de Gilca Lobo, que será exibido já aqui no festival. Recebo também Edicleia Jucá, bailarina clássica, formada pela Escola Municipal de Dança de Porto Velho. Atua na formação de bailarinos e bailarinas e ainda na direção de espetáculos. Edicleia é criadora da vídeo performance Dança O Rio que se Move em Mim, que também será exibido aqui no festival. E é quem recebo agora aqui no palco. Por favor, Fabiano, Edicleia, fiquem à vontade. Esse festival também é de vocês. Obrigado, viu? Bem-vindos. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Júnior. Parabéns pelo festival. Obrigado. Imagina, Edicleia, bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Legal. Edicleia, você tem uma formação na dança clássica, né? Inclusive com um dos ícones da nossa cultura, do balé clássico, o maître Adair Palma, né? O professor Peruquinha. Você tem essa formação de muito tempo já, né? Conversando com a cidade através da tua dança clássica. Mas quando que você lança essa lupinha, você dá um olhar para a dança contemporânea também? Realmente a minha formação é clássica e não tem muito tempo, foi de 2012 para 2013 para cá, onde o grupo a qual eu faço parte, a gente passou a pensar sobre os editais, sobre os espetáculos, algo mais maduro, mais profissional, e nos lidamos com a questão da dança contemporânea em si. E a gente foi fazer uma pesquisa com esse projeto, né? Quisemos trazer essa questão cultural também do povo ribeirinho, que é tão próximo da gente e que naquele momento parecia ser tão distante da nossa realidade. Então, a partir desse projeto, eu pensei mais no corpo contemporâneo, na dança contemporânea, comecei a pesquisar mais. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né, pela internet, então isso também ajudou o processo de trazer esse estudo mais para perto dos nossos corpos. A gente convida vocês dois para esse papo porque os dois caminham. O Fabiano tem uma trajetória muito interessante na dramaturgia, na direção de espetáculos, também na criação dentro da dança, que o que a gente vai discutir hoje, o da Água e Lama. Eu queria entender um pouquinho de como que você chega nesse trabalho, Fabi, porque dialoga muito com o que a Edicleia propõe também, né? Esse olhar para a própria comunidade, inclusive ribeirinha, né? Como que você começa o trabalho? Então, em 2010 eu concluí uma faculdade de teatro e
a conclusão, o trabalho de conclusão se chama A Humanização de Mitos e Lendas Amazônicos dentro da dramaturgia. E foi quando eu dei o primeiro mergulho dentro dessa realidade, né, do homem ribeirinho, do homem amazônida. E depois de anos eu conheci a Michele Saraiva e o trabalho dela, que é um trabalho de fotografia, onde ela registrava a relação dessas pessoas com a água, com o rio, com o barro. Isso me instigou e eu conversei com ela, de a gente começar a pensar sobre isso. E o espetáculo surgiu basicamente dessa ideia, né, dessas imagens chapadas, né, que a Michele trazia para a gente. Foi quando a gente trouxe os outros profissionais, como a Gilca Lobo, que coreografou, a Ceci e a Ana Paula Venâncio, que são as duas intérpretes. E o trabalho ele foi todo coletivo, e foi todo o trabalho pensando nesse corpo, né? Nesse corpo que se moldava, que se molda por conta do território que se vive. E a gente trouxe isso para a cena. E a gente tentou ser o mais real e mais fiel possível. A gente fez visita à comunidade, a gente dialogou, a gente foi para a beira do rio, tentou conhecer a história desse corpo, crianças, idosos, né? E aí a gente queria entender como é que a água e a lama influenciavam, né, no corpo desse homem ribeirinho. Da mesma forma que a poluição, da mesma forma que o estresse influencia no corpo da gente que está na cidade, existe também uma relação de influência, né, sobre esse corpo. E foi isso que a gente explorou. E é interessante que vocês dois artistas trazem um olhar muito específico para essa região, falando sobre essa relação com as águas, né? Tá aqui dentro do nosso festival, dialogando sobre isso. Agora, Edicleia, você tem um trabalho que antecede a performance que a gente vai assistir hoje, Sim. premiado, né, com o Klaus Viana. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação que você mesmo, enquanto bailarina, enquanto artista, como que você acessa essas comunidades ribeirinhas, né? E transforma tudo isso em arte, né? Como que foi esse teu mergulho um pouquinho lá atrás, antes mesmo da construção do que a gente vai ver hoje? Quando a gente parou para pensar sobre escrever o projeto, recente tinha acontecido a enchente do Rio Madeira, né? Então, essa questão com a água dos povos ribeirinhos desalojados, ele estava bem fresco na nossa mente na época. Então, foi um tema que basicamente surgiu automaticamente. E a partir disso, eu também já tinha contato, né, que eu tenho um amigo que tem família lá na comunidade de Nazaré, então isso também já estava dentro do meu diálogo social. E a partir disso, a gente começou a pensar realmente como é que esse povo vive, como é que isso traz para a minha identidade como moradora de Porto Velho, que é uma cidade que tem um contato com o rio ali, mas não é tão próximo quanto o povo ribeirinho. E o que a gente podia trazer isso aos nossos corpos, né? Então foi a partir dali realmente que eu passei a pensar como eu traria essa minha arte, essa minha dança, como é que o meu corpo poderia se juntar com essa questão mais regional mesmo. E foi engraçado que o nome do espetáculo é Reconstruindo a Identidade Ribeirinha, mas eu cito-se que reconstruiu mesmo a minha identidade como bailarina da terra mesmo, né? Porque as nossas referências sempre eram externas. E a partir desse momento, até estou me arrepiando aqui, a partir desse momento eu como bailarina, né, eu comecei realmente a me identificar com tudo aquilo que eu comecei a estudar e a observar mais. Isso tudo reflete quando você cria o Rio que se Move em Mim. Sim, né? Com certeza, porque seria outro processo. Eu não comecei assim do zero para o Rio que se move em mim, né? Eu já tinha tido essa referência do povo ribeirinho, que é um povo que é mais ligado com o rio, e trazendo as minhas referências também desde a infância, que a gente aqui da região, a gente está acostumado a ir em balneários, eu gosto muito, inclusive, e tudo isso se juntou para que eu pudesse ter realmente esse estudo mais aprofundado agora. Eu acho que tudo se casou assim com a questão também pessoal de saber como é que meu corpo se aloca agora, como é que eu estou, então tem todo... Foi um momento muito perfeito. Perfeito, o papo tá uma delícia, mas eu vou fazer uma pausa pra gente assistir então, convidar o Fabiano para assistir o Rio que se Move em Mim, dentro do nosso festival Águas que Me Tocam.
Acabamos de ver a vídeo performance dança O Rio que se Move em Mim, de Edicleia Jucá, que está aqui no palco com a gente. Fabiano, vamos conhecer aqui. Parabéns, Edicleia. É muito interessante ver como você reconfigura o corpo da mulher dançante nesse movimento fluido com a água, assim. Mas antes da gente entrar um pouquinho, eu queria, a gente enquanto assistia o vídeo, o Fabiano comentava um pouco sobre até a trajetória artística em Rondônia, né, das diversas linguagens, quando identifica de fato uma identidade para se chamar de sua. Falar, eu quero também falar sobre eu amazônida, né? É isso, Fabiano. É muito bacana, o que a Edicleia acabou de falar, é que quando você se percebe parte disso. E aqui em Rondônia, os artistas plásticos já trazem isso. Desde a década de 70, 80, a gente tem Rita Queiroz aí que ela traz isso nas obras dela. E quando a Edicleia fala essa questão do acesso, do entendimento desse corpo, que é o corpo dela também que está lá, ela não está falando de um corpo estranho, a gente percebe que o teatro, a dança, ele começa a fazer isso a partir do ano 2000, quando ele começa a querer contar as suas histórias daqui, né? A gente tem um exemplo do Filhas da Mata, por exemplo, que vem, conta a história daqui, o próprio Dago e Lama, né, que vem e discute isso, e outros espetáculos também. Isso é muito interessante porque você começa a passear por esse território e desvendar esse território até para quem é daqui e não conhece, né, esse lugar. Eu acho que isso é de grande importância, até para a reconstrução do fazer artístico, sabe, em todas as outras linguagens. A música traz isso com o Quilomboclada, com os meninos do Quilomboclada, eles trazem isso muito forte. E como a Edicleia estava comentando, essa coisa do pejorativo, né? Muitas vezes essa coisa, você é beiradeiro, né? Você é ribeirinho, você é beiradeiro, e às vezes isso vem com uma conotação meio pejorativa, e os meninos vêm trazendo isso como um movimento. E isso é muito bacana. Eu acho que é uma movimentação que não tem nada a ver com bairrismo, acho que é uma descoberta do regional mesmo, sabe? E das histórias que estavam ali guardadas e que fazem parte da gente. E a Edicleia, com muita sabedoria, faz um pulo nessa trajetória do corpo identitário amazônico, da mulher que dança e mergulha no rio para contar um pouco dessa história de identidade. Conta pra gente como é que foi tudo isso, Edicleia. Nossa, foi assim um processo muito de identidade mesmo, muito profundo, porque esse período pandêmico ainda, né, que estamos aí finalizando, ele trouxe reconfigurações, né? Eu dou aula de dança, fechei a minha escola que eu estava, a gente engordou alguns colinhos, né? Ficou mais em casa, fiquei mais sem atividade física. Então eu teve todo esse processo de me trazer a este corpo físico que dança e não esquecer que ele dança, que ele pode dançar. E quando me veio essa proposta do Rio que se Move em Mim, ele casou assim perfeitamente no momento que eu estou vivendo como artista, como bailarina, como reconstrução realmente do meu corpo mesmo. Esse corpo aqui que eu estou reconhecendo ele agora, né? Nesse processo, o Rio, ele trouxe, quando eu comecei a pensar desde das lembranças da infância para aquele processo de estudo lá atrás que eu fiz com as comunidades ribeirinhas, e hoje, trazendo para o hoje, eu pensei assim, de como eu posso ser mais fluida, como eu posso trazer essa resiliência do rio que passa e que se move e que ele tem força também, que eu sou uma pessoa forte, mas que eu também não posso ser mais fluida, mais calma, mais tranquila e não me cobrar tanto, né? Então, além do processo artístico mesmo em si, que ele, para eu trazer algo fora, ele foi tão íntimo, sabe? Ele foi tão meu por conta disso, que eu percebi que através dessa reflexão para montar, né, todo esse roteiro dessa dança, eu pensei de como é que esse meu corpo ele pode se movimentar agora. Porque muitas vezes a gente, como bailarinos, nós maltratamos o nosso corpo para uma alta performance.
né? Principalmente na dança clássica acontece muito isso, de a gente não escutar o nosso corpo, né? Então, quando a gente passa a prestar mais atenção no nosso corpo, no que ele pode dizer, e a dança contemporânea ela é muito linda por causa disso, né? Que ela nos dá essa liberdade maior de pensar como é que eu posso mover o meu corpo. E essa relação com o Rio, para mim, foi perfeita nessa questão mesmo de fluir mais e de deixar levar mais pela emoção, para aquilo que brota interiormente e também não deixando de ter uma força, né? Porque as águas têm uma força muito grande. Né? Então, não pensar assim, eu vou fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é algo que flui, mas que continua ali no seu percurso. É basicamente isso, assim, fora outras coisas que a gente, como artista, a gente dá uma, assim, realmente envolve muita emoção junto, né? Não tem como dissociar. Nossa, é lindo de ver. Não sei se vocês em casa que estão assistindo agora conseguem ver o brilho no olhar da Edicleia falando desse mergulho dela, literalmente mergulho na própria identidade, se reconhecendo bailarina em corpos diferentes, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o olhar do Fabiano, que tem uma experiência como curador, como artista, como provocador também, de olhar dessa tua trajetória de anos, tantos corpos possíveis dentro da arte. Na dança, na performance, na arte visual. Todo corpo é vivo, né, Fabiano? Todo corpo reage. Todo corpo é vivo, se molda, né? Na verdade, o corpo se descobre, como a Edicleia fala. Quando a gente, no papel de curador, por exemplo, a gente vai enxergar tudo isso, essa descoberta, essa relação. O olhar é outro, claro, né? É diferente de um olhar de um bailarino, de um coreógrafo. E a gente olha muito a questão política do corpo, a gente olha muito a questão social do corpo, a gente olha muito a questão da própria técnica também, né, do que está se fazendo ali. E hoje em dia, essa questão da contemporaneidade te dá uma possibilidade vasta desse corpo se apresentar da forma que se achar mais interessante. Quando eu trabalho com curadoria, eu sou uma pessoa muito fora da casinha. Eu acho que eu acho que o novo, eu acho que as coisas audaciosas elas são muito mais interessantes, as coisas novas são muito mais interessantes. E a gente encontra isso em vários processos, tanto na performance quanto na dança, no próprio teatro também, né? Esse corpo novo que a gente está falando, do corpo na internet. Que corpo é esse que está sendo apresentado agora? Que é um campo que tem que ser discutido, que é um lugar que tem que ser discutido. Nasceu mais um palco, né? Durante a pandemia. E esse corpo ele tem que saber se colocar ali também. E a gente acha obras interessantíssimas dentro desse quadradinho, né? Que antigamente, quando a gente assistia, era aquela coisa chapada, chata, né? Aquela coisa, coloca uma câmera e vai filmar. Ninguém suporta, né, assistir um espetáculo desse jeito. E você percebe que hoje já está se pensando, está se trazendo muita coisa do audiovisual para que esse corpo consiga dialogar com quem está do outro lado da tela. É a reconfiguração. É a reconfiguração do corpo, então o corpo também está se adaptando a isso. O corpo da Edicleia se adaptou a esse experimento dentro do Rio, gravando com uma equipe audiovisual. Como é que foi essa experiência para você como bailarina, já que o Fabiano já traz esse tema das múltiplas telas, diferentes possibilidades também? Um desafio. Algo novo, né? Apesar de 28 anos de dança, nunca tinha passado por uma experiência como essa. E, a priori, o desafio novo, ele assusta, né? Num primeiro momento eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E nós bailarinos somos muito perfeccionistas, né? Então, você fazer algo novo que você não tem tanta experiência, traz um medo de não ficar bom, será que vai ficar bom? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Acho que isso ainda é muito da raiz do clássico, a gente tem muito disso. Mas foi ótima a experiência, assim, realmente muito boa de trazer esse olhar mesmo, diferente. Como a gente tem um celular, né, e a gente assiste muitos vídeos, eu sou uma pessoa que gosta de assistir muitos vídeos, então acaba que tem algumas referências ali, não, eu gosto quando eu vejo assim, quando eu vejo assado, então eu tinha alguma questão ali como público, né, então trazer isso ali para pensar numa dança que vai ser apresentada através de um vídeo, eu tive que reconfigurar um pouquinho o meu caminho. Por exemplo,
eu vou montar um espetáculo, a primeira coisa que eu faço é escolher uma música. Tanto que eu fiquei agoniada. Eu falei, gente, mas qual música? Que música? Quantos oitavos? Então, assim, já foi essa liberdade de que eu faço muita coisa, mas eu não posso fazer tudo, assim, sabe? Foi um processo de me encontrar ali. Mas também, quando chegou no dia, eu fiquei muito tranquila, assim, muito tranquila com a sua direção lá, com todo mundo que estava lá, a Val também, né, o Léo, e o Lê, né? Aí eu me senti muito à vontade. Eu senti que a minha parte realmente era a dança, assim, eu não... Porque geralmente nos meus espetáculos, como eu tenho outras funções, eu fico preocupada com muitas coisas além de dançar, né? Ou além de colocar meus alunos ali, os bailarinos, para dançar. E ali não, eu realmente fiquei muito à vontade para ser a bailarina, a artista que está fazendo, produzindo ali a sua dança, a sua arte, e vocês me trouxeram essa tranquilidade que foi muito bom para mim. Nossa. Eu fui muito feliz. Bom, parabéns, Edicleia. Agora a gente vai assistir o espetáculo da Água e Lama, direção de Fabiano Barros, com coreografia de Gil Calobo, também aqui no festival Águas que Me Tocam.
Nós acabamos de assistir o espetáculo da Água e Lama com direção de Fabiano Barros e coreografia de Gilca Lobo. Que, aliás, o espetáculo contemplado 2 vezes com o prêmio Klaus Viana de montagem e circulação. Primeiro, aplaudir Fabiano também, né, Edicleia? Fabiano, a equipe, o elenco. Bravo. É um trabalho que dá muito orgulho de ver e falar. A gente ficou muito emocionado. Nossos artistas aqui, lindo também, viu, Fabiano? Foi um trabalho coletivo, né? Tinha muita gente envolvida, inclusive na circulação nacional. Nós tivemos as outras 2 intérpretes bailarinas, que foi a Gisele Sterling e a Aldine, né? Que fez no Acre. Era muita gente fazendo, era muita gente pensando. Eu acho que valeu muito a pena fazer esse espetáculo. Sim, Fabiano, e ele tem uma curiosidade sobre o som, né? Você estava comentando aqui que quando você convida grandes músicos que a gente adora, o Rinaldo, o Bira, para pensar na musicalidade do espetáculo, eles te dão uma surpresa ali, né? A gente já tinha quase montado o espetáculo e, na verdade, a gente fez o caminho inverso, né? A Edicleia fala que escolhe a música e a gente constrói o espetáculo e traz a música depois. E a gente convidou o Bira Lourenço e o Reinaldo Santos, e a gente discutindo a música, e eles falaram, você já tem a música, é a chuva. Então a gente assumiu a chuva como trilha do espetáculo e seguimos. Perfeito, Fabi. A curiosidade na construção, assim, você enquanto diretor, enquanto dramaturgo, né? Você trabalhou junto com a coreógrafa? Ou você já tinha uma ideia? O espetáculo nasce antes dessa tua criação e você convida a Gilca? Ou vocês trabalham paralelamente ali? Que eu sou do teatro, sou dramaturgo, mas o corpo ele começou a entrar no meu fazer artístico a partir de um espetáculo chamado As 9 Luas. É um espetáculo que ele não tem palavra, que a gente mexe com o corpo, só com silêncio e com a realidade do Ribeirinho também. Então, a partir desse espetáculo, a gente começou a pensar em outras possibilidades de corpo e pensou no espetáculo da Água e Lama, partindo das fotografias da Michele, e depois trouxe a Gilca para coreografar toda a concepção e todo o pensamento, né, que a gente trazia como relação corpo, água e lama, tempo. O tempo do Ribeirinho foi algo muito marcante dentro da obra, porque a gente em visita, a gente percebia que o dia era maior, parece, a noite era maior, e a gente começou a observar isso. E quando você assiste o espetáculo, você vê essa característica também. Então, foi partindo de toda essa concepção e dessa ideia que a gente convida a Gilca, e a Gilca, entendendo e participando também dessa construção, constrói o espetáculo com a gente. Você fala sobre o tempo do Ribeirinho e eu queria exatamente trazer essa provocação para vocês. O tempo, o rio, é um outro tempo, Edicleia, para você? Com certeza. Ele traz essa questão tanto da calma, como eu penso também da questão da observação maior, como eu falei ainda agora sobre a nossa própria existência, mas também a relação com o espaço ali, com o ambiente, né? Então acho que essa relação do tempo que o Ribeirinho tem com a própria natureza, com o próprio rio, ele traz essa calma, que não é que eu estou muito parado, eu estou em movimento, mas é como se eu soubesse mais, se eu fincasse mais o pé no chão e soubesse, né? Exatamente. De aquilo, e que cada passo ele é um passo, ele tem ali a presença, sabe? Me traz muito isso. O que o homem, Fabiano, aprendeu com o tempo e o tempo do rio? É como se tivesse um aproveitamento do tempo. Parece que tudo aquilo que a gente perde aqui na cidade, né? Acorda às 6 horas da manhã, já é 18 horas. Parece que lá não, lá você tem um aproveitamento melhor do tempo, você tem esse pé fincado no chão e parece que as coisas elas rendem de uma forma diferenciada. Eu trouxe muito isso para mim e trouxe isso para minhas obras depois, né? Essa questão do tempo, ela se espelha muito nas outras obras que eu crio depois, Onde Morrem os Pássaros, enfim, outros espetáculos que vêm depois. Como o silêncio é dançante, como o tempo é dançante, como as pausas são dançantes. Muito obrigado. Conversar com vocês aqui me fez pensar em como nós, né, como nós, moradores da Amazônia, precisamos consumir mais os nossos artistas, né? Consumir na melhor das intenções. Vai lá no Instagram, procura Fabiano, procura Edicleia. Nossa, eu quero ver mais espetáculos, quero ler textos. Eu ouvindo, e somos amigos, né? Ouvindo os meus amigos artistas, me deu essa sensação
de orgulho, de certeza de a gente estar caminhando do mesmo lado, pensando sempre na nossa arte com muito respeito e com muita profundidade. Muito obrigado pela partilha generosa de vocês. Engrandeceram o nosso festival. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade, realmente foi transformador, uma experiência que veio acrescentar muito. Obrigada pela oportunidade. Obrigado também, Júnior. Obrigado, Edicléia, também pela troca aqui, por trazer coisas maravilhosas. Obrigado a essa equipe maravilhosa que você está aqui. Parabéns pelo festival. Obrigado. Chegamos então ao final do terceiro dia do festival Águas que Me Tocam. Hoje, o Rio que se move em mim, de fato, movimentou muita coisa aqui dentro e com certeza movimentou aí também. Tivemos dois grandes artistas, Edicléia Jucá e Fabiano Barros, e foi uma imensa alegria trazer esse tema, né? Tão dançante, tão gostoso para você compartilhando. Fica tranquilo que o festival ainda está no terceiro episódio, ainda tem mais 2. No nosso próximo episódio, a gente fala sobre o Rio que me sustenta. Tem lançamento de documentário, temos 2 convidados grandiosíssimos. E o último episódio a gente traz o poeta Eliseu Braga. Então, fica atento a cada semana um novo episódio do Festival Águas que Me Tocam. O festival é um projeto contemplado pelo edital número 32/2021, Seja o Céu Codect, segunda edição do Prêmio Pacás Novos, prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artísticos culturais, eixo 1, Festival Cultural categoria D, artes integradas, junção de 2 ou mais linguagens e segmentos. Obrigado pela companhia e nos vemos no próximo episódio.